Vinho e cerveja são bebidas do nosso cotidiano, pelo menos de alguns, daqueles com maiores de 18 anos e sempre com moderação. Mas será que eles são saudáveis? Será que eles devem ser bebidos regularmente? Para isso temos aqui três especialistas, cientistas, não de vinhos na sua essência de os fazerem, mas na sua essência de os estudarem. Qual é a função do vinho na nossa saúde? Eu propriamente não sei qual será a função do vinho à parte de dar prazer, mas segundo os estudos... Porque não bebe? Não sou muito dada a beber vinho, mas bebo de vez em quando para social, do ponto de vista para ir falar mais, não é? Abre um bocado o espírito, mas... Sim, o vinho solta a língua. Solta a língua, tudo, exato. Segundo estudos estatísticos que se têm feito, as bebidas alcoólicas em geral, e em particular o vinho tinto, parece ter boas propriedades que previnem doenças cardiovasculares e, portanto, têm bebidos com moderação e com uma certa regularidade que podem ser bons para a saúde. O chamado paradigma francês, não é? O paradoxo dos franceses é porque há estudos que dizem que os franceses têm menos risco de doenças cardiovasculares ou até de problemas cardíacos do que outros. Nessa altura foram comparados com os irlandeses, não é? Inicialmente foram comparados com os irlandeses. Um médico irlandês é que há 200 anos verificou que a angina de peito era mais frequente na Irlanda do que em França. E ele então achou que isso devia ser devido ao estilo de vida dos franceses. Ora, o paradoxo do francês é que os franceses geralmente bebem muito vinho, é sabido, não é? Vinho tinto, em particular. Mas por outro lado, portanto, se o vinho tinto é bom para prevenir problemas cardíacos, por outro lado eles também comem muita manteiga e muito queijo, não é? Exato. E portanto, como é que bebendo queijo e comendo queijo e manteiga, como é que o vinho e com tinto, alguns excessos alimentares, não é? Exato. Mas deve ter a ver realmente com o estilo de vida, porque eles também, particularmente no sul de França, comem muito tipo de refeição mediterrânica, não é? Muitos vegetais, muita fruta. E frutos secos também? E frutos secos, e portanto isso pode contrabalançar o facto de comerem muita gordura com o queijo, não é? E a cerveja, como é que se comporta na nossa alimentação? Nós sabemos que é milenar, desde sempre que foi utilizada como bebida e como alimento, não é? Sim. Foi sempre produzida através de cereais e vai-nos passando de geração em geração inúmeras receitas e de civilização em civilização. Ela vai se alterando conforme os lugares e conforme a geografia. Sem dúvida. A cerveja, de facto, tem menos calorias que o vinho e tem bastantes nutrientes. Tem menos quantidade de cálcio, tem bastante magnésio, tem todos os nutrientes dos cereais, do lúpulo, que é a planta realmente que é utilizada no fabrico da cerveja, que lhe confere este sabor amargo. O doce vem, de facto, do malte. E estes sabores, da combinação das quantidades de lúpulo e de malte, também determinam os tipos de cerveja que hoje em dia existem. Portanto, se é mais amarga ou se é mais adocicada, consoante a quantidade que tem. E a cerveja é uma coisa fácil de fazer. É fácil de fazer, é possível que seja fácil de fazer. Eu nunca fiz cerveja. Eu só analisei. Nunca teve a tentação de fazer cerveja em casa? Nunca tive a tentação. Eu em particular, não sou grande apreciadora de cerveja. Não gosto muito de cerveja. Prefiro, de facto, um copo de um bom vinho do que beber cerveja. Mas olha, a cerveja, por exemplo, é ótima para... porque tem gás, que é natural, não é? E permite, por exemplo, nestes sonhos que estamos a fazer,
permite que lhe dá não só a parte crocante, como lhe dá também a parte fofa, né? Dá-lhe aquela... Porque a cerveja tem a levedura, tem Exato. a Saccharomyces cerevisiae, que é a mesma levedura que nós usamos no pão e na farinha. E, portanto, ao utilizar nesta receita em particular, está de facto a permitir que ela fique com esse aspecto mais fofo, mais crocante, o polme desses legumes, e, por outro lado, funciona no fundo como um fermento ligeiro. Juntamente com a farinha, dá-lhe também realmente cresce esse aspecto fofo. Eu que usava sem saber porquê. E combina muito bem, porque como ela tem um sabor amargo, combina bem com legumes mais adocicados, nomeadamente as cenoura, por exemplo, exatamente. Bem, aqui estamos a passar feijão verde, ervilhas de quebrar, cenoura, mas podia também ser abóbora, e aqui também temos courgette. Estes legumes vão acompanhar uns lombinhos de porco que vamos fazer em vinho tinto, e este vinho tinto vai ser aquecido. Quando aquecemos o vinho tinto, ele perde algumas propriedades, mantém-se? Até há bem pouco tempo atrás, aquilo que o senso comum que se pensa a nível de senso comum é que realmente as propriedades do vinho são destruídas com o aquecimento. Curiosamente, eu vi um estudo que saiu há 2 anos atrás por uns colegas brasileiros que testaram vários tipos de cozedura, várias temperaturas e vários tempos em altas temperaturas com o vinho tinto, e verificaram realmente que a capacidade antioxidante do vinho se mantém e que o teor em fenóis, que são os compostos que realmente nos ajudam e são benéficos para nós em termos de saúde, também se mantêm. Por isso, é uma mais-valia também utilizar o vinho não só para acompanhar a refeição, mas também cozinhar com ele. Outra coisa curiosa que também... Sendo que quando se cozinha, o álcool evapora-se e não faz mal, por exemplo... Não totalmente, chefe. Precisávamos, para eliminar o álcool quase a 100%, bastante tempo. Precisávamos acima de 2 horas, 2 horas e meia de cozedura. Sim. Mas, por exemplo, uma chanfana que está no forno 12 horas, Sim. Isso já não tem, exatamente. Já se pode dar um adolescente, sem problema nenhum, não é? Claro. É mais por aí, não é? É mais essa preocupação. Claro que quando são fervuras muito rápidas, não desaparece com essa facilidade. Então, vamos aqui acabar de fritar, depois vamos codar. Mas sobre o vinho há de facto ainda muito por estudar e muito por saber, sendo que também o vinho branco, eu acho que ainda está pouco estudado, ou seja, fala-se muito do vinho tinto, sabemos muito das grandes propriedades do vinho tinto, mas sobre o vinho branco ainda existe, há poucos estudos, não é? Há menos estudos. Uma das características do vinho tinto que tanto nos apraz em termos de nutrição e em termos de saúde é realmente a presença do resveratrol, que é uma molécula que existe, um composto que existe principalmente na pele das uvas e que tem realmente propriedades muito importantes a nível quer do controlo das doenças cardiovasculares, propriedades antioxidantes e algumas propriedades anticancerígenas também. Isso não existe na pele das uvas brancas? Existe, mas existe na pele das uvas pretas e não em tanta quantidade na pele das uvas brancas. Por isso é que o vinho tinto acaba por ser mais interessante do ponto de vista nutricional e do ponto de vista da saúde em relação ao vinho branco. Mas também não tem a ver com o facto do vinho tinto ser feito, pelo menos, com a pele e o vinho branco, não? Porque não é, no vinho tinto não fazem o vinho com a pele. E no vinho branco Portanto, também, muitas vezes. No vinho branco também. Depende do tipo de castas que é utilizado. Mas essa molécula existe também na azeda. Sabe o que é a azeda? Aquelas florzinhas. Sim. E em quantidades 100 vezes superior à uva. Portanto, só que naturalmente não é tão agradável em termos de culinária. Comer azeda. Não, as azedas são ótimas, e saladas são uma delícia. Deve ser bem mais agradável beber um copo de vinho branco. Um copo de vinho tinto. Mas também Um copo de vinho tinto, sim. Também há estudos que dizem que não é propriamente que não há diferenças em termos de prevenção de doenças cardiovasculares
não é só o vinho tinto que tem, ou a cerveja que tem propriedade, é o álcool. O álcool é que tem, que é importante, não é? Para fazer diluir o sangue, etc. Naturalmente, As gorduras, as próprias gorduras, não o é? álcool é um solvente, Pois, exatamente. é um dissolvente e, portanto... Mas é o é álcool? Portanto, houve uma certa má informação de que era apenas o vinho tinto que era bom, que, portanto, as pessoas deviam beber era vinho tinto. Quando os últimos estudos estatísticos que têm sido feitos, não há diferenças significativas entre a diminuição do risco de doenças cardiovasculares para o grupo de indivíduos que bebem o vinho tinto ou para que bebem cerveja. Por exemplo, houve outros estudos que comparavam países essencialmente em que se bebia vinho tinto com países em que predominava a bebida era a cerveja. E chegou-se à conclusão que o risco diminuía nos países que bebiam vinho tinto, contrariamente aos da cerveja. Mas não é na realidade esta diferença. Não é corretamente interpretável em termos de que é o vinho tinto que é melhor que a cerveja, mas é interpretável em termos do estilo de vida. Sim, E também. E também do hábito de beber cerveja, por exemplo. Muitas vezes as pessoas bebem cerveja Acompanhar dos aperitivos. acompanham com aperitivos ou têm uma vida mais sedentária do que as pessoas que bebem vinho. Também têm, do ponto de vista possivelmente económico, é também diferente, não é? E tudo isso são fatores que influenciam. E, portanto, não é uma causa o vinho este e também efeito. tornou-se mais social. Sim. E hoje nós encontramos, há uns anos atrás, e ainda está na nossa memória, qualquer novela portuguesa que passava, o vinho era para os alcoólicos e a cerveja era para as elites. Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. Hoje temos essa percepção, não é? O que era requintado é chegar a casa e beber um whisky nas novelas e nos filmes portugueses, ao passo que hoje já é requintado quando se chega a casa beber um copo de vinho branco. Essa moda e essa tendência também ajudou a alterar esses hábitos que hoje, ainda bem, não é? Porque esse consumo típico de álcool que nós tínhamos baixou consideravelmente. Mas a verdade é que continuamos com a ideia de que o vinho não é um alimento completo, mas ainda tenho esta dúvida comigo que a trago, que é: o vinho é um alimento ou é uma bebida? Acho que a linha em termos... Eu não considero que é uma bebida. Considera que é uma bebida? Eu considero, apesar de todo o conteúdo e de ter tantos nutrientes diferentes. Tem que ser consumido com moderação. Claro, tem que ser consumido com moderação, mas o vinho por si só não alimenta. Mas eu digo isto porque ainda há pouco tempo um cientista, penso eu, americano, ou se não fosse americano, do continente americano, dizia que o vinho era um alimento e considerava um alimento devido a essa quantidade de componentes que tem e devido que considerava ele que, juntando-se alguns componentes, alguns hidratos de carbono, que ele conseguia facilmente, e a verdade é que ajudou a população europeia, por exemplo, a construir territórios, não é? E a construir cidades, a construir meios urbanos. Por isso, dizia ele, e com alguma lógica na sua teoria, que o vinho era um alimento e nunca devia ser considerado mais um alimento que uma bebida. Por isso deixo essa questão para ser mais... para pensarem. Só que o vinho tem também, não tem só o lado positivo, não é? O consumo de vinho traz também, tem o seu aspecto negativo. Como o consumo de qualquer bebida alcoólica, não tendo moderação. E há as boas propriedades que o vinho tem, dos nutrientes, digamos, que o vinho tem, com certeza que se encontram noutros alimentos.
não é? Uma pessoa que não bebe por sistema, que nunca bebeu vinho, Sim, que não bebe sim. vinho, não propriamente não lhe Sim, faz não, falta não, um claro. vinho, não é? Porque com certeza Consegue Consegue buscar, consegue sim. buscar os Noutros nutrientes alimentos. ou outros alimentos. Claro, vai buscar os mesmos nutrientes nos alimentos, não tem que necessariamente beber vinho, não é? Vamos então aqui acender aqui o vinho, vamos juntar um pouco de manteiga. Ainda bem que não está aqui nenhum nutricionista hoje, senão já era aqui o quebra-cabeças. Por exemplo, nesta confecção o álcool não desaparece na totalidade, é claro, não é? Sim, exatamente, sim. Acaba só mesmo porque não perdemos o aroma, que é uma coisa que é essencial. E eu costumo dizer sempre que, e não me canso de dizer que um mau vinho não faz boa comida. E isso é verdade e é essencial que se tenha essa noção, porque não melhora, um mau vinho não vai fazer boa comida nunca, não é? Claro. Muitas vezes é usar também o vinho para marinar a carne. Sim, mas tem que ser bom, não é? Tem que ser bom, claro. Para poder absorver os... E temos aqui, E não só, há outra coisa curiosa relativamente à parte toda de marinar a carne no vinho, que é também que já foi provado que o facto de marinar a carne no vinho acaba por diminuir o aparecimento de alguns compostos, como as aminas, que são compostos potencialmente cancerígenos depois da fritura dessa mesma carne. Tal como a cerveja. Tal como a cerveja, Se for exatamente. usado para marinar a carne, também previne o aparecimento desses hidrocarbonetos policíclicos. Sim, sim, sim. ou seja, as marinadas são preventivas. São preventivas, São preventivas, sim, sim. de certa forma, sim. E até está uma carne mais macia, porque, pelo menos no caso Sim, da claro. cerveja, que tem uma série de enzimas, Que acabam por amaciam- tenderizar os Exatamente, tecidos os tecidos da carne. da carne. Não é por acaso que sempre se marinam as carnes, não é? Não é só por causa de uma questão de gosto, não foi sempre uma questão só de paladar, mas também para as tornar mais macias, não é? Exatamente. Até as próprias cozeduras em vinho é para tornar as carnes mais macias. O coq au vin, as chanfanas, tudo que seja para as carnes mais duras que são cozinhadas em vinho é para as amaciar e torná-las mais tenras. Temos então aqui os sonhos de legumes, feitos então com cerveja e os lombinhos com vinho do Porto e tomilho. Pois foi um prazer estar à conversa convosco e acho que aprendemos mais um pouco sobre o vinho e a cerveja e vamos olhar para eles com um outro olhar. Nós voltamos no programa com mais saúde, mais ciência e mais culinária.